Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, para este programa falando de microfisioterapia. Para explicar o que é microfisioterapia, a microfisioterapeuta Daniela Rost. Bem-vinda, Dani, é um prazer conhecê-la. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Para mim também é uma satisfação muito grande eu poder estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, desenvolver a microfisioterapia, que é uma técnica tão profunda, complexa. Tá na sua cara, tá na sua cara que dá bons resultados. É uma técnica muito aprofundada que mistura um autoconhecimento, técnicas sutis de terapia manual, a gente poder identificar lesões traumáticas que existam dentro do corpo das pessoas, que as pessoas às vezes nem sabem que isso existe. Nem lembram que estão traumatizadas. Nem lembram. Você é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta. E aí fez a especialização na microfisioterapia. Vou falar um pouquinho assim, a microfisioterapia, ela é uma técnica, que é um curso que a gente faz, que foi trazida para o Brasil há 12 anos, pelo Instituto Salgado, que é de Curitiba. Uma criação de franceses. Criação de franceses. Foram dois franceses que inventaram, o Daniel Grosjean e o Patrice Benini. São osteopatas. São osteopatas, que já é uma linha... um pouco mais. A osteopatia, ela é bem integrativa também, A gente trabalha o corpo fazendo alinhamentos de desequilíbrios, que podem ser ósseos, musculares, viscerais, é muito mais profundo do que a gente pensa. Não trata só quimicamente o osso, mas a função dele. Não, exatamente, o que está desequilibrado. Às vezes a pessoa tem uma torção na bacia, mas por uma queda, ou não, por um problema postural, tem muita coisa para levar em Você estava dizendo que um trauma pode ser postural, fratura física, pode ser químico, pode ser emocional, tudo isso pode dar um... Então, só para explicar assim de uma forma geral, o que acontece? A microfisioterapia, ela busca identificar qual é a origem de uma lesão, qual a causa, A gente vai lá no princípio de uma lesão. Dentro da micro, a gente tem padrões evolutivos. A micro se baseia assim, em embriologia, filogenia, ontogenia, que é o estudo do desenvolvimento da célula, desenvolvimento do embrião, desenvolvimento do nosso corpo, desde a sua origem, lá desde a concepção. Então, assim, o que acontece? A gente tem vários tubos embrionários evolutivos. Tubos embrionários. Traduzindo, são as maneiras de formação que se estuda na embriologia, Isso não vem muito para a gente poder explicar para o paciente, É uma coisa mais para estudar na academia, técnica, isso. Mas só para poder entender, quando a gente tem uma formação, primeiro a gente recebe um material extraembrionário, vem tudo via sanguíneo. Depois tem um desenvolvimento do nosso sistema nervoso, depois do nosso tecido ectodérmico e também do tecido muscular e ósseo. Então, muitas vezes o paciente chega para mim com uma dor lombar, com uma queixa de uma lombalgia que não cura, que já tratou com fisioterapia, com acupuntura, com várias técnicas e aquilo não resolve. Por quê? Porque a gente tem uma memória traumática que pode estar armazenada naquela célula, que isso já aconteceu há muito mais tempo. Então, tu faz um alinhamento postural e a pessoa, no outro dia, volta com o mesmo padrão. Porque ela está na célula lá, a memória. Exatamente. As células têm memória? Tem memória. Uau. As células têm memória, têm inteligência, têm respiração, as células têm tudo. E quem programa as células? Somos nós. Nós mesmos? Cada um programa a sua célula? Podemos programar as nossas células. A gente pode mudar muito o desenvolvimento da nossa célula através do quê? Através do que a gente pensa, através do que a gente come, através do que a gente fala, através do que a gente acredita, o que a gente assiste na televisão. O que a gente acredita influencia? Claro que sim. Claro que sim. Os nossos padrões, a gente fala em programação neurolinguística, Então, a micro é como eu uso assim, é como se fosse uma programação a nível celular. Eu vou fazer uma reprogramação. Vamos pensar assim numa célula. Microfisioterapia por isso, porque porque a gente trabalha de forma microunidade. Exatamente, a gente trabalha a nível celular, Microfisioterapia vem de microquinesioterapia, que é o nome da técnica francesa. Microquinesioterapia. Isso. Você entendeu, né? Então, assim, o que seria micro? É porque estamos se referindo a uma porção pequena.
Kinésio é um movimento celular, terapia é tratamento. Então, assim, é um tratamento através de micropalpações, movimentos bem leves, bem sutis, aonde a gente consegue identificar qual a região de célula que está mais comprometida, mais afetada. Você percebe tocando a pessoa sutilmente? Tocando a pessoa. Uau, que sensibilidade, então, hein? Sensibilidade, bastante. Então, assim, é uma técnica que eu costumo dizer que não é que não é para qualquer pessoa, mas assim, tu tem que tá alinhado com esse propósito, com essa filosofia, com todo esse desenvolvimento. Eu acredito que a pessoa que ela já tem uma experiência um pouco maior, ela consegue desenvolver de uma forma mais fácil, porque eu tenho vários colegas que se formaram e não conseguem atuar com a micro. Então falta-lhes essa sensibilidade? Isso, porque quando a gente está fazendo o curso, é tudo muito diferente, muito forte. E assim, é uma coisa muito sutil. Nós somos criados assim para desenvolver técnicas que sejam mais fortes, né? Dentro da fisioterapia. Nós estamos acostumados a tratar, sei lá, uma ruptura ligamentar. Né? O paciente vai lá e faz uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dobrar o joelho daquela pessoa. Às vezes ela cria uma resistência e a gente vai na força. Então, assim, quando a gente está tratando um paciente na fisio convencional, a gente usa muito toques mais pesados, né? Que são necessários, mas são necessários naquele momento. Só que na micro, não, são toques muito sutis, mais profundos, porque tu tá lidando com algo muito mais profundo. Eu tenho a impressão que na fisioterapia é um movimento de fora para dentro, você vai lá e força. Exatamente. E na microfisioterapia depende da vontade, da predisposição, da abertura da pessoa se abrir para aquilo. Para poder entender e querer saber o porquê que ela tá gerando aquela lesão. Entendeu? Porque a micro, ela vai lá na causa. A gente tenta identificar qual é a origem, né? Que assim, 90% das nossas patologias, elas têm um componente emocional. 90%, 90%. Somente 10% que são realmente físico, né? Contusional. Caiu, bateu o cóccix, sei lá, machucou. Caiu de moto. Foi atropelado, alguma coisa do gênero assim. Então, tu vai ter uma lesão contusional. E nesses 10% entra a contusão, químicos e tóxicos. E 90% é emoção. Emoção. Então, Ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso. Taca um remédio, tranquilizante, anti-inflamatório e... Quem faz um pouco mais de leitura sobre isso é a psicossomática, né? Psicossomática. É uma linha da terapia, da psicologia, que tenta lidar com as emoções e ver no corpo o que isso está gerando. Né? Então, assim, a micro, ela mistura muito isso, porque, assim, a pessoa, ela pode muito bem não se conhecer, que é bem comum. Então, ela não sabe o que está gerando, ela não sabe que tipo de emoção que ela tem. Nunca vai pensar que uma lesão, sei lá, no ombro pode estar associada a um fígado, que esse fígado reflete o quê? Uma falta, né? Uma falta, pode ser uma falta de amor, falta de fé, falta de dinheiro, falta de qualquer amor, coisa, de carinho. Falta de se conhecer, né? De então, contato essa questão próprio. Da falta, às vezes, que ficou armazenada, sei lá, eu tive uma experiência com um paciente que, aos 15 anos, os pais se separaram e ele ficou armazenado no fígado dele, aquela falta da família. No fígado. E quando eu toquei nele, fui fazendo a leitura, a gente conseguiu identificar isso, achou a data de origem. Então, assim, a gente conseguiu achar quando iniciou aquele processo. Você e naquele momento ele começou, eu fui lá, trabalho com a víscera e trabalho com as zonas de projeção dérmica, que são zonas que refletem no corpo, porque é através do corpo que eu vou tocando e vou sentindo e vou mapeando através de mapas que esses fundadores da técnica já traçaram, né? Então a gente tem um recurso, um leque de possibilidades ali na mão, que através de cada paciente eu vou caminhando por aqueles mapas para poder identificar. Certo. E o fígado armazena emoções, é? Qualquer parte do nosso corpo. Qualquer parte? Qualquer parte do nosso corpo armazena emoção. Freud usava uma frase muito legal, que eu até utilizo no consultório, que diz assim, um homem ele pode passar a vida calado, mas o corpo não. Então, assim, o corpo ele armazena tudo o que a gente vive, tudo. Claro. Tá tudo ali. Então, às vezes, a gente herda também predisposições, que vem essa questão da genética, né? Epigenética.
Não, epigenética é outra coisa. Epigenética da genética mesmo. A estrutura física a gente já pode herdar. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma predisposição a desenvolver um câncer, a desenvolver uma doença autoimune, né, um processo degenerativo ósseo. Por quê? Porque os teus antepassados passaram por situações que fragilizaram seus corpos e, a partir dali, ele já manda essa informação. Né? Só que a gente fica sempre pensando que essa informação é uma informação assim, tipo, vem lá dentro do núcleo a doença em si. Tá no DNA, não. na fita do DNA. Isso a gente herda muito mais processos emocionais. A gente consegue herdar a emoção dos nossos pais, que são fortalecidas a partir do momento que a gente vai tendo as nossas vivências, conforme uma vida mais difícil, né? Ou com muito sofrimento, ou com muitas alegrias, porque que... De novo, do que você alimenta, do que você assiste, as companhias, os locais que você frequenta. Isso é epigenética estuda. Isso é epigenética estuda. A influência do meio sobre o teu funcionamento celular. Então, assim, não adianta tu jogar lixo para dentro e achar que tu vai ficar bem, né? Tá certo. Então, um golinho de água, Daniela. Sim, obrigada. Estamos aqui conversando com a microfisioterapeuta Daniela Rost, trazendo uma novidade, essas coisas da nova era, essas ciências da nova era. E você falou uma coisa do fígado, né, que o fígado armazena, tudo no corpo armazena, as células armazenam, mas me lembrou aquele mito do Prometeus, que é do tempo da Grécia, dos deuses antigos lá, né? Que o Prometeus foi acorrentado e vinha um gavião, uma águia, picar o fígado dele que estava exposto, e ele acorrentado àquela rocha ficou eternamente, é uma punição dele. E o fígado sempre se regenera e estava sempre aquele gavião, porque tem a ver com na época, né? Diziam que o fígado tinha a ver com as emoções, que é o que a gente atribui hoje ao coração. Sim. Mas no fim está tudo vivo dentro do ser humano. Está tudo vivo. E o coração ele tem muitas vias nervosas, né, sensitivas. Terminações. Por isso que ele é considerado o nosso centro das emoções. Não é à toa, né? A gente pode pensar que às vezes o cérebro que comanda tudo, mas as nossas emoções, elas são armazenadas em qualquer lugar do nosso corpo, mas o coração, ele tem mais vias nervosas que mandam para o cérebro as informações. Então, assim, é um conjunto. O corpo da gente, ele conversa todinho entre si, célula a célula. Então, o que acontece? A gente tendo consciência ou não, ele está conversando. Exatamente. Então, a micro é nisso. A gente tá lá na célula. Digamos que tu sofre uma agressão, tá? Essa agressão, ela pode gerar uma cicatriz dentro da célula, que nós chamamos de cicatriz patogênica. Energética. Pode ser energética, pode ser química, tóxica, né? Ou emocional, que seria energética, tá? Digamos que ela tem uma cicatriz. Quando tu tem uma cicatriz, aquilo não funciona mais tão bem, né? Porque o tecido já perdeu um pouco da sua vitalidade. Ela não tem mais o mesmo funcionamento. A capacidade de Então, conversar. as células, elas conversam uma entre as outras através de comunicações vibracionais, através de neurotransmissores. Né? Então, se tu tem uma cicatriz em uma célula, num conjunto de células, a informação já vai chegar distorcida, é como se fosse um telefone sem fio. Então, quando chega lá no final das informações, tu já está com uma informação que não é a mesma que deveria, porque a célula perdeu um pouco da sua vitalidade. Você não consegue se autoconhecer porque a informação nem chega ou se chega distorcida. Então, assim, a micro, quando a gente vai tratar, a gente começa a tocar no paciente, é como se eu fizesse uma reprogramação a nível celular. Então, é assim mesmo que você atua? É tocando a pessoa. Sutilmente, né? Dependendo qual o movimento, às vezes é um movimento torsional, às vezes aspirativo, às vezes só com toque, né? É como se eu pegasse assim a porta de entrada de uma lesão e a porta de saída, que seria o sintoma. Então eu seguro uma numa mão, outra na outra e reconecto a informação. Quanto tempo dura uma sessão de microfisioterapia? Então, isso é bem variável, assim, né? Entre 40 minutos, uma hora e pouco. Eu preconizo, no meu atendimento, 1h30, mas isso sou eu, tá? Porque eu gosto de fazer uma boa anamnese. A anamnese é uma conversa inicial. Eu sento com o paciente, eu converso com ele, eu tento entender um pouco o histórico dele, saber quais são as lesões que ele tem de repetição. Então, ali naquele
naquele momento eu já crio um repórter com o paciente, eu sinto, estabeleço uma empatia para eu poder entender muito melhor os mecanismos de ação dentro do corpo dele. Então eu vou sentindo no corpo e vou passando algumas informações para ele. Olha, senti um bloqueio aqui, né, um bloqueio lá, isso aqui se refere a tal músculo, ou a tal órgão. Ou a tal tipo de trauma. Ou a tal tipo de trauma. Então, né, ou busco a informação com o paciente, porque muitas vezes ele sabe. Eu não sei da tua vida, né? Eu não sou nenhuma bruxa, eu não tô lá eu tô achando inventando, que você é meio bruxa assim, né? Não tô lá inventando nada. Eu tô apenas reproduzindo uma técnica que foi... Eu acho que é uma bênção, uma técnica da nova era. Porque isso nos permite, né, um autoconhecimento muito grande, permite tu liberar informações que ficaram armazenadas às vezes por tanto tempo e te impede de dar um passo maior. Porque às vezes tu tem consciência que tu precisa mudar em alguma coisa e tu não consegue. E daí tu fica ali travado, que tu não consegue fazer atividade física, tu não consegue mudar o teu padrão de pensamento, né? E daí, através dessa técnica, às vezes a gente libera uma informação e ela começa a olhar o mundo de uma outra forma. Começa a despertar a consciência na pessoa e ela mesma vai achando os seus caminhos. Sim, porque assim, né, nada nessa vida aqui a gente consegue resolver um para o outro, né? Quem resolve as nossas questões somos nós mesmos, né? Nossa, então, assim, a micro, ela te possibilita, às vezes, acessar informações que tu nem sabe, que tu desconhece. Mas quem vai fazer o caminho vai ser o paciente. O terapeuta, ele auxilia. Eu costumo dizer assim, ó, cara, tu tá no buraco, eu te dou a mão, te estendo, tu sai do buraco, mas agora tu caminha. Com tuas pernas. Então, assim, o que tu tem que fazer? Né? Coisas que são indispensáveis para trabalhar ansiedade, depressão, tristezas, né? Que a micro trabalha bastante com isso. Ansiedade, depressão, tristeza? Além dos ossos, das musculaturas, tem toda essa gama? Eu vou te dizer que ela resolve muito mais essas questões psicossomáticas e emocionais, às vezes, do que a própria física. Uau. Porque tudo tem uma origem. Quando chega a termos físicos... Manifestação física? Física, tá? Tu tá ali com uma lesão muscular que não resolve. Esse é o nosso tubo embrionário 8. É o tubo de saída. Então, assim, o teu corpo já gritou várias vezes. Tu pode ter certeza que tu tem outros desequilíbrios. Tu vai ter um desequilíbrio a nível visceral, um intestino que não funciona, um estômago que tu tem gastrite, uma azia, né, pensamento repetitivo, um esôfago, sei lá, tem, né, o rim, cálculo renal. Quem é que vai dizer que cálculo renal tem a ver com emoção? Tem a ver. E a bilis, pedras na bilis tem? Também, vesícula, entra tudo. Tudo a gente vai fazendo essa leitura. Então, quando chega para sair em termos ósseos, tu tá com uma artrite, eu tenho outras questões para trabalhar antes. Então, assim, a micro, a gente trabalha com sessões de 40 em 40 dias. Pois é, quantos anos dura um tratamento de microfisioterapia? Olha, eu preconizo, assim, uma média de 4 ou 5 sessões só. Tá? Não preconizo muitas sessões, porque também cria uma dependência emocional e afetiva do terapeuta. Uau. E não é por aí. Cada um então, pode assim, andar com suas próprias pernas. Cada um pode andar. E deve, porque assim, não adianta tu fazer microfisioterapia e eu te disser assim, ó, tu tem que melhorar as tuas relações, a tua comunicação, e tu não fazer nada para melhorar a tua comunicação. Não vai resolver. Tu vai criar outro trauma, outro bloqueio. Né? Não adianta eu te dizer assim, olha, tu tem né, pacientes que têm depressão, ansiedade, essas doenças mais profundas, né? Precisa de uma atividade física para poder organizar a tua produção hormonal. Tu tem que diminuir o teu nível de cortisol, aumentar o de serotonina. Isso precisa de atividade física. Como é que é com água salgada? No suor ou na lágrima? Como é que é essa história? A história, assim, eu fiz um workshop com palhaços e foi muito legal, porque eles trouxeram essa frase, que a gente consegue liberar a emoção através de água salgada. Pode ser através do suor ou através do choro. Você escolhe. Né? Você escolhe. O suor, eu digo assim, cara, atividade física é um remédio. É um remédio puro, santo, barato, que qualquer pessoa pode fazer. Então tem um livro que se chama Curar, que é
É um psiquiatra americano que ele escreveu fazendo uma leitura de todas as técnicas que são melhores para tratar essas doenças, né? Depressão, ansiedade, bipolaridade, todas as doenças mais mentais, pânico. Eu tenho muito paciente de pânico e resolve. Resolve, é? Resolve. Pelo menos as experiências que eu tive com pânico foram muito boas. Tem né? resultados, é? E tem resultados. Então, mas voltando lá na questão do livro, ele diz que assim a gente tem que tratar o nosso corpo, que as técnicas corpóreas elas resolvem mais rápido e mais eficientemente do que as técnicas, né, cognitivas. Remédio trata sintoma, não trata causa. E fica dependente. Às vezes é necessário, claro, porque a pessoa está lá, não consegue fazer nada, toma uma medicação antidepressiva, mas hoje, a gente vê meninas de 20 anos tomando antidepressivo, criança tratando ansiedade com 12, 13 anos. Com Ritalina. Hiperatividade. Gente, hiperativo tem que fazer atividade. Sabe? Tem coisas assim que chegam a me doer, porque eu vejo assim, uma massa voltada para tomar remédio, tratar sintoma. Vamos mudar, sabe? Vamos fazer alguma coisa para melhorar nossa sociedade, para melhorar nossa saúde. O ser humano, você dizia que é feito para se relacionar e se movimentar. Sim, na conversa anterior que nós tivemos aqui. Nosso corpo é cheio de articulação, né? Nós estamos aqui para movimentar. Ninguém nasceu para ficar parado. Nós temos que estar sempre em movimento. O nosso corpo precisa de movimento. O músculo é feito para movimentar. A gente está o corpo o tempo inteiro. Corpo parado enferruja, estraga. Água salgada acumulada cria limo. Então assim, e nós somos seres relacionais, né? Nós vivemos em sociedade. Essa história, existem casos, né, à parte de pessoas que gostam de morar sozinha, que se isolam do mundo, mas isso é raro, não faz bem. Pode ser por um tempo até para a pessoa se para poder se centrar, porque assim, a gente também está contaminado com barulho, né? Pois é. Não se escuta, não percebe qual é a sua essência. As pessoas não sabem o que elas gostam. O que sentem. Não sabe o que sente. Né? Tipo, às vezes está lá com um desconforto, mas nem se dá conta que tem um desconforto no estômago, que enjoa todo dia de manhã. Então, tomei enjoadinho, mas vai. Né? Tô com uma azia, toma um antiácido. Né? E vai mascarando. E o teu corpo está te avisando, está te dando sinais de que tu tem que fazer alguma coisa para mudar, que tu está indo para um caminho errado. Muito bem. E daí tu tem que buscar. E outra coisa que a gente comentava antes de começarmos o programa, LER, que é a lesão por esforço repetitivo, né? E não é só a questão física, que você estou digitando ali, você dizia, por que um braço adoece e o outro não? Por que um braço adoece e o outro não, se eu estou fazendo a mesma coisa? Então, daí a gente tem que investigar. Cada caso vai ter uma origem. Cada caso tem uma origem, porque assim, a micro também preconiza isso. Nós temos que tratar a pessoa como um indivíduo único. Cada ser humano tem uma história de vida, tem valores, tem crenças, né? Tem a maneira como foi educada, tem a maneira como ela se alimenta, como ela se porta, como ela se relaciona. Como ela reage às coisas. Como ela reage. Então, assim, a gente tem que tentar identificar a individualidade de cada ser. Né? Tu vai buscando informações para chegar lá numa tendinite e saber se aquela tendinite realmente foi por esforço repetitivo, por um padrão postural inadequado ou por uma causa emocional que está lá guardada, que lá já deu uma predisposição a ter aquela doença. Porque assim, predisposições a gente tem. A gente só manifesta a doença a partir do momento que tu vive um conflito que desperte aquilo. Conflito emocional. Normalmente emocional. Uau. Tanto que músico é difícil ter LER, apesar de usar as mãos. Exatamente. Faz aquilo de forma prazerosa, não traumática, não forçada, não com sentimentos negativos, aquela coisa toda. Porque a música, né, é um processo vibracional, é um momento de lazer, é um momento que tu tá te conectando contigo, quem realmente gosta de música e vive, é um processo vibracional, o tipo de música que tu escuta influencia no teu funcionamento celular. Então, assim, escutar música ruim faz mal também. Tem aquelas experiências com as plantas, colocaram música clássica para elas ouvirem, elas
ficam exuberantes. Então, música boa e faz música bem. pesada, ela morre. Tem as experiências com meio líquido, né? Com água, que tu consegue ver qual é o processo vibracional da música. Então, assim, a música influencia muito no nosso ser. Eu falo por mim, né? Porque eu fui buscar as minhas histórias, né? Das minhas doenças que eu tive anteriormente. Você era doente? Uma pessoa tão saudável assim. Então, eu tenho um histórico. 8 discos de hérnia. 8 hérnias de disco. 8 pneumonias. 7 pneumonias. E se curou de tudo, não tem mais nenhum tive alguns sintoma. edemas de glote também. O que é isso? É quando fecha a traqueia por uma reação alérgica, né? Você não conseguia botar para fora? Não consegue respirar. Sim, mas a garganta vai fechando. Sim. O que no tá psicossomático, no sim. No psicossomático você não conseguia. Então, e agora você falante do jeito que está, nunca mais. Exatamente. Fui buscar o canto como uma terapia. Canto. Né? Para poder desobstruir meu chakra laríngeo, falar um pouco mais, me achar. Certo. E assim vai. Então, para fechar, as receitas. Primeiro, não assista a televisão, né? Principalmente os telejornais. Só programas bons, né? Como o do Silvia, que TV Floripa. TV Floripa como um todo, né? E agora você aqui também, né? Por acaso veio parar aqui na TV Floripa. Por acaso. Aliás, já vamos mandar um abraço, né, para as nossas amigas que fizeram a nossa ponte, lá da AME, Associação Médico Espírita, que é a... Doutora Eunice e a doutora Maria de Fátima. Que já sentaram aqui conversando conosco, né? E é sério, não assista a televisão, porque telejornal... Elas são minhas pacientes também, só para... Existe uma troca. Uma simbiose. Existe. Procure ambientes saudáveis, alimentação saudável, pensamentos saudáveis, com amor, sem maus exemplos, essas coisas, né? Sim. Essas coisas. E você está disponível para palestras também. Quem quiser pode te chamar através desse e-mail e telefone que estão na tela, dani.host@hotmail.com e o telefone 98472-9950, DDD 48, aqui da região da Grande Florianópolis. Lembrando que, por enquanto, você acabou de sair de uma clínica que ficou por muitos anos no Campeche, na praia do Campeche aqui em Florianópolis, e agora está em carreira solo em Floripa, praia de Xangri-Lá e também em Porto Alegre, lá perto da sua família. Isso, minha família é de Xangri-Lá, em Porto Alegre, né? Eu tenho um vínculo também com alguns colegas. E como é uma técnica nova, né? Está 12 anos só no Brasil, tem poucos ainda que trabalham com isso, então as sessões são muito espaçadas, eu acabo atendendo uma vez por mês em Porto Alegre, uma vez por mês em Xangri-Lá e outra vez... e fico saltitando, porque é um recurso que eu acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez na vida, pela micro, para poder entender um pouco mais, se conhecer, e eu acredito que é através do autoconhecimento que a gente consegue realmente assumir a responsabilidade sobre si próprio. E assim, potencializar o nosso poder de autocura, né? Poder de autocura? Porque assim, a micro, uma das bases dela é a autocura. Então, assim, a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue. Faltou mandar algum alô para alguém, para Xangri-Lá, para o pessoal da clínica no Campeche? Então, eu continuo atendendo lá no Campeche. Continuo atendendo lá no Campeche. Qual clínica? Mais Fisioterapia. Fica na Pequeno Príncipe? Fica na Pequeno Príncipe, 1881. Continuo com o meu consultório lá, né? Você atende em Floripa, lá no Campeche. Só não está mais o dia inteiro ali, né? Isso, dei uma aliviada na parte administrativa, porque o que eu gosto mesmo é de atender pacientes, né? Você gosta de pessoas? Gosto de pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, gosto de animais, gosto de plantas, eu gosto da vida, né? Então, poderia ter um final mais espirituoso, né? Gostar da vida e gostar das pessoas. Isso. Muito obrigada, Silvio, parabéns. Obrigada pela oportunidade, porque para mim é muito importante eu poder levar um pouco do conhecimento, tentar tocar um pouquinho as pessoas e ampliar um pouquinho mais essa visão sobre saúde, né? Para a gente poder se voltar um pouco mais para si e buscar a saúde como um todo, porque eu acredito que quando a gente se resolve, a gente consegue ajudar o próximo e consegue seguir adiante. A gente ficando bem começa a influenciar o entorno e assim é que a mudança acontece. Exatamente. Eu já fui daqueles de querer tomar o poder para salvar sei lá quem, né? Não. Não salva ninguém. Me empoderar. Aí depois o resto acontece. Né? Isso. Então tá, obrigada. Conversamos com a Daniela Host, microfisioterapeuta que atende aqui em Floripa, Porto Alegre e também em Xangri-Lá, nesse e-mail e telefones que estão aparecendo aí.
Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada. Parabéns e parabéns a você que curtiu até agora esse papo com a Daniela e pode rever daqui a pouco a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.